A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui mais uma vez para trazermos o resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 2. Hoje nós vamos estudar a lição da nossa revista de jovens, né? E a nossa lição é a de número 2, que nós vamos estudar aqui. Bem, hoje nós vamos estudar a lição, o chamado de um líder. Nós vamos procurar entender aqui a chamada de Josué, mas também nós vamos procurar entender a chamada, né, dos líderes hoje, né, porque Josué é um grande exemplo para nós, né? Então, fica aí conosco até o final, e se você não deu o seu like ainda, dá o seu like aí no final. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixe seu comentário, não se esqueça de dar o toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos, tá? Fica conosco aí e Deus te abençoe, tá? Então o título, conforme eu já disse, é o chamado de um líder. E o nosso texto áureo, ele está em Josué capítulo 1, versículo 9, em que fala, né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. E a síntese, né, da nossa lição, ela está aqui dizendo o seguinte: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates, as lutas da vida, né? Porque quem assume uma parte de liderança, né, uma posição, ele vai passar muita luta, muitas provas, mas ele também tem a promessa de Deus, né, das vitórias. Só perseverar, certo? Então, ser cristão, a gente já encontra barreiras. Você imagina ser um líder numa época igual hoje. Mas vamos lá, o texto bíblico, ele está em Deuteronômio, capítulo 34, e o versículo de número 9, ok? Fica aí, vamos lá. Bem, você pode ter certeza de uma coisa: todo pastor, todo pregador, um dia ele vai pregar a sua última mensagem. Não adianta. O mestre, um dia ele vai ensinar o seu último estudo, né? Ele vai dar o seu último ensino. Então, o obreiro, né, um dia ele vai cumprir a sua última tarefa. O cantor um dia vai cantar o seu último cântico, né, o seu último hino. O compositor um dia fará a sua última composição, certo? Então, a gente entende o que? Assim como Moisés morreu, um grande líder, chegou ao final de carreira, todos os líderes escolhidos por Deus também vão morrer, né? Então nós temos que ter consciência disso, que os líderes morrem, mas a obra de Deus, ela continua. Não é porque o líder morreu, a obra vai acabar. Não, muita gente tem essa ideia, fulano morreu, acabou. Não, Deus vai levantar outra pessoa para dar continuidade à obra. Nós temos que respeitar a nossa liderança, mas cada geração tem os seus líderes na sua geração. Então nós vamos estudar isso aqui, certo? Porém, a gente tem que entender o seguinte: os líderes morrem, mas o dono da obra é quem? É Deus. E o dono da obra não morre, entendeu? Por motivo do dono da obra não morrer, a obra não acaba. Morreu o líder, mas a obra não. A obra vai continuar, porque o dono da obra está vivo e vivo para sempre, certo? Ele é eterno, ok? Então, Deus, quando um líder morre, aqui, por exemplo, no caso de Moisés, antes de Moisés morrer, Deus já tinha preparado um substituto para ele, Josué, entendeu? É claro que substituir Moisés não seria fácil, mas Deus separou um líder,
com qualidades, porque ali seria uma nova situação, ali seria já na terra, né, da promessa, seria um outro povo, mesmo que fossem descendentes, mas era outra geração, então era uma outra situação. Então Deus preparou um líder de acordo com a geração que seria entregue na mão dele, né? Então é isso que nós vamos estudar bem, com calma, né? E nós vamos ver aqui o primeiro ponto aqui. Um novo tempo, né? Não era mais aquele tempo do deserto. Agora eles iam atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, desde Adão, de Abraão, né? Moisés morreu, né? Então chegou um novo tempo para Josué. E o povo de Israel, com a morte do seu líder Moisés, né? Chegou um novo tempo, grande mudança ia acontecer, certo? Então, por que Deus não deixou Moisés ainda? Se Moisés, quando morreu, estava com todo vigor, suas vistas boas, tudo bom, com 120 anos, ele estava inteirão. Porque Deus tem os seus planos. Para cada povo, Deus tem um tipo de líder. O cara pode ser muito bom para aquele tipo de rebanho. Para outro rebanho, talvez ele já não seria bom. Entendeu? Então, Deus, ele sabe colocar o líder certo diante do povo certo. Então, Moisés foi muito eficiente, é um dos vultos mais importantes do Velho Testamento, mas ele foi importante para aquela geração. Talvez para essa geração que estava com Josué para entrar em Canaã, ele não seria tão apto. Embora todos saibam a intimidade que Moisés tinha com Deus, mas a pessoa certa era Josué. Entendeu? Então, por causa das mudanças. Por quê? Deixou o tempo da caminhada no deserto, aquela volta, aqueles rodeios lá, acabou tudo. Eles agora não ficariam mais no deserto rodeando, né? O maná acabou. Diariamente o maná vinha, eles eram sustentados pelo maná, né? Não seria mais colhido diariamente. Não precisaria mais daquela coluna de fogo protegendo ele à noite do frio, do deserto, né? É muito frio à noite. Deus mantinha aquela nuvem de fogo ali à noite, né? Aquela coluna de fogo, aquecendo eles, não só aquecendo, né? Protegendo os animais ferozes do deserto. Não teria mais necessidade daquela proteção da nuvem de dia, protegendo do sol quente, que o deserto durante o dia ele chega a 50 graus, né? Então, todas essas proteções que Deus dava, aquela sustentação ali no deserto para proteger Israel, não precisaria mais. Por quê? Porque eles entrariam numa nova situação. Eles entrariam na terra de Canaã, a terra prometida, né? Então, agora a caminhada no deserto acabou, igual acontece conosco. Às vezes nós estamos num deserto, mas se a gente tiver paciência e esperar, esse deserto acaba. Chega o momento da gente conquistar a terra. Não quer dizer que quando acaba o deserto a gente vai ficar numa boa, não. Você vai ter que partir para cima daquilo que Deus te prometeu. Deus prometeu a terra, mas eles teriam que conquistar. Muitas pessoas não pensam isso. Ele acha que Deus prometeu tudo. Não, Deus promete. Mas a gente tem que procurar conquistar aquilo que Deus prometeu. É nosso, mas vamos lá tomar posse. A terra de Canaã, na mente de Deus, já era de Israel. E pela fé Israel já sabia que era dela, mas só que eles tinham que entrar lá e conquistar a terra. Assim acontece com as nossas bênçãos também. Nem todas as bênçãos vêm prontinhas do céu, não. A gente tem que correr atrás e conquistar, né? Então, número 2 aqui, assuma a liderança. Deus fala com Josué. Deus diz para Josué, levanta, né? Está aqui, né? Na palavra de Deus, ó, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passe, né? Passe o Jordão, tu com todo esse povo, certo? Levantar aqui significa ficar na posição que Deus quer. Deus chegou para Josué e falou, Josué, fica na posição que eu te quero. Porque Moisés já morreu, o povo pranteou lá a morte de Moisés 30 dias, e Josué ficou meio cabisbaixo, meio devagar, ele sabia o que ele tinha que enfrentar,
aqueles milhões de pessoas na responsabilidade dele, a escora dele, humanamente falando, morreu, que era Moisés. Ele estava meio devagar, mas Deus falou, opa, levanta, levanta porque a obra é minha e eu te escolhi, entendeu? Então, fica na posição, é isso que ele é, levanta-te. Deus não fala com ninguém deitado não usa ninguém dormindo. Então, levanta-te, põe-te em pé. Já viu aquele corinho, levanta-te, põe-te em pé, que Deus quer falar contigo, certo? Então, fica na posição que Deus quer, essa palavra significa isso. Então, Deus deseja isso, que cada um fique na posição que foi chamado. Paulo mesmo escreveu, cada um fique na vocação que foi chamado. Vamos fazer aquilo que Deus quer. Não adianta ficar chorando leite entornado, não. Passado está para trás, acabou. Vamos olhar para frente e ver o que a gente tem de conquistar ainda. Tá? Então, para poder usá-lo, né, Deus teve que chamar ele à conversa. Então, Josué sabia que Moisés, né, o que ele teria pela frente. Moisés morreu, ele sabia o que tinha que enfrentar. Né? Embora fosse uma nova geração, né, uma nova cabeça, chegou o seu tempo e ele soube esperar. Isso é muito importante na vida do líder, é saber esperar o seu tempo. Por que muitos líderes não se dão bem? Porque eles não sabem esperar o tempo deles. Se apressa, passa à frente, quer mudar de igreja, culpa A, culpa B. Por quê? Porque ele acha que estão atrapalhando ele, mas muitas vezes ele não entende que o tempo dele não chegou. Porque porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus abrir a porta para você, nem o diabo, nem o homem fecha. Só quem pode fechar é você mesmo. Se você vacilar, se apressar, passar à frente, começar a murmurar, sair da direção, aí tu perde a bênção. Né? Mas fica na posição que Deus te chamou, que Ele é que vai fazer a obra. Certo? Ele não passou à frente, ele nunca resistiu a Moisés, entendeu? Ele nunca se rebelou, ele nunca criticou Moisés, sempre foi submisso a Moisés, entendeu? Então, ele era o seu líder, então ele sabia respeitar o seu líder. Isso aí foi muito importante na vida de Josué, ele foi um exemplo de submissão. Certo? Como era conhecido, né, o guerreiro Josué, enquanto Moisés estava vivo, ele era conhecido como servidor de Moisés, que não se apartava da porta da tenda. Estava lá sempre disponível. Estar na porta da tenda de Moisés significa ser uma pessoa submissa, ser uma pessoa que está sempre disponível. Entendeu? Porque hoje em dia as pessoas querem fazer a obra, mas nunca está disponível. Entendeu? A obra só é feita por pessoas disponíveis. Terceiro, tenha iniciativa. É Deus falando. Então, acabou as caminhadas em círculo no deserto, né? A ordem de Deus era para ele passar o Jordão. Estava na época da cheia, não seria fácil, né? Mas quando Deus intervém e opera o milagre, não tem dificuldade. Para Deus não tem esse negócio de estar cheio ou vazio. Para Deus mandou passar, vai passar. Certo? Às vezes Deus dá uma ordem, a pessoa olha muita dificuldade e fica desanimado. Mas quem faz a obra é Deus. Se Deus mandou, não importa. Né? Então, ele passou o Jordão com todo esse povo. Não tinha mais acepção ali. Então, era a terra prometida. Ele ia entrar numa terra que Deus prometeu, que estava diante dele. A Canaã prometida por Deus a Abraão. Chegou o momento da promessa se cumprir. Entendeu? Um dia, tudo que Deus prometeu, se você ficar na posição, você vai tomar posse. Agora, se fizer igual aqueles que morreram no deserto, for desobediente, se levantar contra Deus, contra a liderança, criar tumulto, você vai morrer no deserto, não vai chegar na terra não. Entendeu? Então, não adianta culpar ninguém, cada um vai dar conta de si mesmo. Certo? Então, às vezes acontece com um cristão, entendeu? Quando Deus põe o fim no deserto e dá a ordem para avançar, o momento é largar para trás tudo aquilo que te prendia e tomar uma nova posição diante de Deus. Certo? Então, morreu Moisés, mas a obra não. Morreu Moisés, mas o dono da obra não. Então a obra continua. Entendeu?
O líder vacilou, vem outro líder, a obra continua. O dono da obra está vivo, o dono da obra não erra e nem vacila. Assuma a liderança e tenha iniciativa. Número 2, conselho para a conquista. Então, a ordem de Deus era para que Josué eleve o povo, conduzir o povo, né, para a terra de Canaã. Ele era um povo diferente, uma nova geração, né, uma nova geração, então Josué não ia trabalhar mais. Então, sendo aquela geração aprovada por Deus, na geração passada ele falou, acima de 20 anos ninguém mais entra em Canaã. Mas essa não, essa Deus falou diferente, todos estão aprovados. Mesmo que tinha uns vacilão aí que a gente vai ver mais na frente, né? Mas mesmo assim Deus sabe a nossa estrutura mesmo, né? Então, sendo aquela geração aprovada por Deus, ninguém poderia ficar de fora, certo? Não é da vontade de Deus mais que alguém fique de fora, não. A pessoa que se exclui, igual o filho pródigo, ele que quis sair, ainda bem que ele voltou, né? Então, muita gente, ele sai fora, não é Deus que manda, não, certo? E o pecado é que leva a pessoa para fora da posição que Deus queria que ele estivesse, certo? Então, Deus sabia que essa nova geração, ela não era perfeita, né? Ali havia pessoas como Acã, cobiçoso, desobediente. Deus falou para não pegar nada, ele pegou. Está entendendo? Então, o grande problema, às vezes, não é porque a gente é fraco, que a gente... Não, Deus sabe quem eu sou. Antes de eu nascer, antes de você nascer, Deus já tem a sua história pronta. Ele te conhece. Antes de você nascer, ele já tem a sua história. Então, não adianta contar a historinha para Deus, que ele já te conhece. Agora, o grande problema é que as pessoas são desobedientes e não voltam atrás. Não quer se consertar. Que nós somos pecadores, Deus sabe. Que você erra e eu erro, Deus sabe. Diante dos homens a gente pode parecer até bonzinho, mas Deus conhece o nosso coração. Mas se a gente se arrepender, a história muda. O que Deus quer na gente é arrependimento, é humildade para reconhecer o seu pecado e confessar e deixar. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Então, tinha muitos pecadores ali, mas Deus, né, tomava conta dele. Porém, né, eles deveriam possuir a terra. Deus, querido, é o Deus das oportunidades. Por pior que as pessoas sejam, Deus está sempre dando uma nova oportunidade. Agora, lamentavelmente, muitos desperdiçam essa oportunidade que Deus dá. Deus é Deus das oportunidades. Todo mundo que peca e erra, Deus dá uma chance de perdão, de reconhecer o seu erro. Mas o grande problema é que as pessoas não reconhecem os seus erros e desperdiça a grande oportunidade que Deus dá para ele. Entendeu? Então, Deus é um Deus das oportunidades porque ele conhece a nossa estrutura, ele lembra que nós somos pó, por isso ele não se surpreende com as nossas limitações éticas, morais, espirituais, que nem diz o Salmo 139, versículos de 1 a 4. Ele te conhece, ele já sabe quem você é. Não adianta você querer dizer quem é, porque Deus já sabe. Agora, ele quer que você ande na obediência, que é o caminho da vitória. Então, é interessante a história da sarça aqui, porque a sarça, né, ela foi usada por Deus para chamar a atenção de Moisés, né? A sarça foi usada para chamar a atenção de Moisés. Moisés estava lá tranquilamente, né, tomando conta do seu rebanho, que não era nem dele, era do seu sogro, e de repente ele viu uma sarça que já era bem conhecida, era uma árvore conhecida ali, né, e aquele arbusto, Moisés já sabia, só que ele viu ela pegando fogo. Poderia acontecer de uma sarça naquele deserto, devido ao alto calor, né, ela incendiar ali. Mas ele percebeu que a sarça, quando queimava, o seu fogo não apagava, aquilo chamou a atenção dele, né? Então ele ficou lá olhando. Agora, o interessante aqui é que ela era uma planta de um arbusto muito comum na região, né? Não produzia frutos comestíveis, a sombra dela era bem pequena,
não era uma fruta, não era uma árvore, um arbustozinho atraente, bonito, era simples, sem nenhuma beleza. Agora, é de estranhar que Deus, né, escolheu ela. Ela também tinha uma sombra bem pequenininha, abrigava pouquíssimo, quase ninguém, mas foi ela escolhida para chamar a atenção de Moisés. Deus poderia escolher uma baita de uma árvore frondosa, bonita, né? Mas não, ele escolheu uma árvore sem nenhuma atração, entendeu? Para chamar a atenção de Moisés, né? E mostrar a ele o plano que Deus tinha na vida dele, e com certeza, segundo Estevão, no sermão dele, lá no livro de Atos, e Moisés até já sabia que Deus tinha um plano na vida dele, né? Ele até se antecedeu lá no início, 40 anos atrás, mas não era o tempo de Deus. Então, quando chegou o tempo dele certo, Deus chamou ele, certo? Para mostrar, e chamou através de uma sarça, certo? Então, o que Deus queria mostrar aqui? Deus queria ensinar, mesmo sem as melhores qualidades, Deus poderia fazer grandes milagres por intermédio dele, igual fez. Então, Deus mostrou o seguinte, ó, tá vendo essa sarça horrível aí, feia, que ninguém quer? Eu estou usando ela para falar contigo. Chamei a atenção tua por intermédio dela. Eu poderia ter escolhido a melhor árvore que tem, a mais bonita. Isso mostra o quê? Que Deus poderia fazer grandes milagres através de seres imperfeitos igual nós. Então, quando você fica olhando demais para suas fraquezas, eu sou incapaz, eu não tenho condições, eu sou muito fraco, eu não posso, isso aí irrita Deus. Deus já sabe tudo isso. Entendeu? Paulo escreveu que Deus escolheu as fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas que não são para escolher as que são. E por aí afora, Deus não escolheu elite. Deus escolheu aqueles desprezados da sociedade para fazer a obra dele. Pessoas que ninguém escolheria ele para nada. Deus escolheu ele para ser um grande homem de Deus. Quantos já viu a história daquelas pessoas que alguém falava assim, esse cara, o melhor para ele era morrer, isso não presta, não vale nada. Deus salva ele e faz dele um ministro do Evangelho. Faz dele um homem poderoso na palavra, exalta. Está entendendo? Então Deus já conhece as nossas qualidades. Deus está mostrando assim, como eu usei aquela sarça para chamar a atenção de Moisés, e ela não tinha nenhuma formosura, eu também uso os homens pecadores, entendeu? Sem qualidade nenhuma, imperfeito, certo? Para fazer milagre, para ser grandes pregadores da palavra, para serem homens poderosos, entendeu? Ser exemplo, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus não usa aquele fariseu que chega num determinado lugar e fala, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, eu faço isso, faço aquilo, eu não sou igual a esse cara aí. Então Deus não gosta desse tipo de fariseu, porque esses fariseus ainda são piores do que os que estão lá vivendo no pecado. Porque aqueles, quando se arrependem, eles se arrependem porque reconhecem a misericórdia de Deus e reconhecem que são pecador e que precisam de salvação. O fariseu não sente nenhuma necessidade de Deus. Pelo contrário, ele é capaz de perguntar para Deus, está precisando de mim, Deus, para alguma coisa? Para me te ajudar a resolver algum problema? O fariseu tem essa cabeça medíocre. Muito bem, certo? Vamos lá. Não se esqueça de Moisés. Encerrando essa parte, ainda tem aqueles que ficam criticando, não faz nada e critica, né? Bem, não se esqueça de Moisés. Deus, ele não queria que o legado de Moisés fosse esquecido por Josué, e principalmente a sua forma de vida e os seus ensinamentos. Josué tinha que trazer sempre a sua memória e passar para o povo tudo aquilo que Moisés ensinou e foi, sem idolatrar, lógico, mostrando as virtudes. O que significa isso? Deus sempre falando, olha, como foi com Moisés, né? Ele diz assim, como eu disse a Moisés, como foi com Moisés, como eu disse a Moisés,
fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então Josué não poderia fazer como muitos fazem, né? Outros querem apagar até a memória e tirar o seu mérito daqueles que semearam antes, fundaram a igreja, ralaram ali. Vê, você vê um templo lindo, com milhares de pessoas. Começou com pouca gente, quem começou aquilo ali ralou, sofreu, chorou, jejuou. E as pessoas querem apagar a memória deles, querem mostrar que são eles, mas todo mundo sabe. Isso aí diante de Deus não tem valor nenhum. Porque Deus é que é o pastor verdadeiro. Jesus falou, eu sou o bom pastor, entendeu? E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Entendeu? Então o bom pastor é Jesus. Nós estamos aí como pastor humano, mas quem é o pastor mesmo na verdade é Jesus, é Ele que comanda. Se Jesus não estiver numa igreja, pode ter o melhor pastor do mundo que ela não prospera. Entendeu? Então Deus não queria fazer como muitos fazem hoje, querer apagar a memória dos seus líderes. E aí não funciona, entendeu? Os que fundaram a obra de Deus se desgastaram, né? Semearam, choraram, plantaram. E a Bíblia diz, ó, nem o que planta, nem o que rega não é nada. Se o que plantou que o semeou, plantou, não é nada, né? Também a Bíblia diz aqui, nem o que rega. Entendeu? Há o valor de quem plantou, de quem semeou, mas há o valor também de quem rega. Mas Paulo está dizendo, ó, nenhum nem outro não é nada, mas é Deus. Um planto outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Acabou. Tira o nosso mérito, querido. Nós temos o nosso mérito limitado, que o dono da obra é Deus, é Ele que faz a obra. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Se você está na frente e acha que é muita coisa, até mais do que Deus, e quer apagar a memória daqueles que fundaram, que trabalharam e se desgastaram ali, você já errou o alvo. Certo? Bem, a obra de Deus não é feita para uma só geração, por uma só geração. A obra de Deus é uma continuidade de gerações. Quando começou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, com Gunnar Wiggen, aquela geração ali, ele cumpriu o papel dele. Depois veio a segunda geração, Paulo Macalão, essa turma. Depois veio a terceira geração, a quarta. Então, cada geração, no seu tempo, ela cumpre o seu papel. Hoje, essas pessoas que tentam apagar a memória de quem fundou, eles pensam o quê? Que se os outros não tivessem feito, ele teria feito alguma. Ele não teria nada para fazer. Se hoje eu tenho uma obra para fazer, é porque alguém começou. E depois, quando eu morrer, outros vão dar continuidade. É assim, é de geração em geração. Cada geração tem a sua liderança. Moisés foi de uma geração, Josué de outra, e depois cada um foi seguindo a sua direção. Então, viva e pregue, medite nas Escrituras. Todo princípio importante para o novo líder dos hebreus. Vamos lá. Deus passou para Josué isso aqui, ó. Seja fiel em cumprir a lei. Ser exemplo, né? Não adianta eu não cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. Eu tenho que ser exemplo, o líder. Fale a respeito da lei. Lógico, o que eu vivo eu tenho que ensinar as outras pessoas, passar para as outras, no exemplo e no ensinamento. Eu tenho que falar a respeito de tudo, ensinar todo o conselho de Deus. Não ser aleijado, só ensinar um tipo de coisa, não. É todo o conselho de Deus. Transmitir para todo mundo. Nenhum pastor tem um grupo seleto. Não, o pastor não é pastor de um grupo numa igreja, ele é pastor da igreja toda. Sabe? Isso aí é o ponto final. Eu não posso ser pastor só de um grupinho. Não, pastor, se eu dirijo uma igreja, eu sou pastor de todo o rebanho. Certo? Prepare-se como meditando na palavra. Né? Eu não vou ensinar se eu não aprender. A meditação da palavra de Deus é a coisa mais importante na vida de um crente, juntamente com a oração. Certo? Então, com certeza também o seu liderado, quando líder, não prosperará a mesma forma que o seu liderado. Então, se eu não prospero, eu sou o líder, não prospero na palavra, na oração, em tudo aquilo que Deus
me dá para me fazer, os meus liderados vão ser igual a mim. Se eu não prospero, meus liderados não prosperam também. É tudo segundo a espécie. Se o líder prospera, né? Não estou falando financeiramente, explorando nada não, estou falando prosperar na palavra, na oração, no crescimento. Se o meu líder não prospera, não tem interesse, pode crer que seus liderados vão ficar na mesma situação. Certo? Vamos para a parte final agora. O reconhecimento do seu chamado. Reconheça seu chamado. Não te mandei eu. Olha só, Deus desejava que Josué tivesse, né, essa convicção da sua chamada. Certo? Procurasse lembrar, Deus procurou lembrar ele, que era Deus que estava ordenando. Todo líder ele tem que ter a convicção da sua chamada, porque ele vai enfrentar muitas lutas, ele vai enfrentar muitos problemas, muita seta do diabo. O diabo vai colocar muita dúvida na mente dele se ele não vigiar. As lutas vêm normais, todo líder passa, muitos desistem e abandonam, né? Então Deus está dizendo para Josué, tenha convicção que você é chamado por mim, é eu que estou te mandando. Então todo líder tem que ter esse pensamento. Eu estou passando luta, eu estou passando prova, parece que nada está dando certo, mas você está fazendo a tua parte. Lembra-se, quem te chamou foi Deus, quem está te mandando é Deus. Se você não tiver convicção que é chamado por Deus e não tiver a convicção que é Deus que está mandando você fazer, você não vai aguentar. Mas lembra, se você é chamado mesmo, tem essa convicção, é Deus que te chamou e é Deus que está te mandando, porque vai vir muitas dúvidas, muitas situações contrárias, entendeu? E só vai para frente e vai ser vitorioso realmente quem for convicto. A convicção é que vai falar mais alto aqui, certo? Então, lembrando que nós somos, né, não somos dependentes de Deus, certo? Então Deus sossegou o nosso amigo Josué, guerreiro, líder, sossegou o coração dele. Eu te mandei, rapaz, sou eu que estou te mandando. Você vai ter muita luta, muita prova, e teve mesmo, mas você não desiste não, porque eu estou contigo, né? Vamos embora. Primeiro ele fala, reconheça o seu chamado, tenha convicção. Segundo aqui, dê o seu máximo. Olha só, quem é chamado por Deus e não dá o seu máximo, ou seja, Deus falou para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, ou seja, esforça e seja animado. Um líder desanimado é uma tristeza. Eu tenho pena de pessoas que é liderado por um desanimado, pessoas que não se esforça, não faz a parte dele. Dá tristeza isso. Coitado de quem está numa situação dessa. Então, quem é chamado por Deus tem que dar o seu máximo, tem que se esforçar. Se ele não fizer isso, já errou algo, entendeu? Então, como Deus desejava e ensinava a Josué, era para ele não perder o foco, certo? Quando você está na liderança, aparece muita coisa para te distrair, para tirar a tua atenção do teu foco. Deus te dá um objetivo, então você tem que seguir ele. Mas o diabo, o mundo, as pessoas vão colocar muita coisa no teu caminho para tirar a tua atenção, tirar o teu foco e você ficar perdido aí, desanimado. Entendeu? É que pessoa, tem gente que Deus dá um foco para ele, aí ele abraça um montão de coisa, não dá conta, não faz direito, entendeu? Então existem muitas coisas boas que você pode estar fazendo, mas não é o que Deus quer. Você tem que descobrir o seu foco e partir para cima. Entendeu? Então, às vezes o que você está fazendo é bom, mas não é de Deus. Deus quer outra coisa. Entendeu? Então, assim deve ser conosco. Entenda isso, esforça-se, tenha bom ânimo, seja animado para fazer a obra de Deus. Se você é desanimado, tem pena dos seus liderados. Se anima, cara. Tá? Muitos se envolvem com tanta coisa, distrações, gastando suas energias naquilo que não é nem para fazer, né? Não sabe separar o supérfluo do essencial para Deus. É um desperdício de tempo. Então, nós temos que saber separar o supérfluo do essencial. Eu tenho duas coisas para fazer, o supérfluo e o essencial. Vou fazer o essencial, é isso que Deus quer, eu vou fazer.
Ah, mas vai desagradar alguém? Vai, mas vai agradar a Deus. Quem vai te dar prosperidade é Deus, tá? Não desperdice o teu tempo com aquilo que não é de Deus, não. Promessas. As promessas de Deus nunca são solitárias. Quando Deus te promete uma coisa, ela sempre vem acompanhada de bênção. Deus promete a Josué prosperidade. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado. Acabou. Quer mais? A gente tem que prestar mais atenção naquilo que Deus fala na palavra, naquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração. Nós temos que dar mais atenção à voz de Deus. Há muito líder dando muita atenção à voz do diabo, à voz do mundo, à voz dos bajuladores, à voz dos dominadores. Querido, dá ouvido à voz de Deus, esquece essas vozes, tá? Outra coisa que Deus promete aqui, derrota dos inimigos. Olha só, ninguém ficará de pé diante de você quando? Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Isso é promessa que Jesus fez lá no monte, quando ele foi para o céu. Antes ele deixou essa ordem: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu for, enviarei o Consolador, e ele estará para sempre convosco. Olha, a mesma promessa se cumprindo no Velho Testamento. Querido, você é chamado por Deus, tu não está sozinho. E Deus vai te dar vitória contra os seus inimigos, né? A presença de Deus: não te deixarei, nem te desampararei. 1,15, certo? Essas são as promessas de garantia, né, que Deus deu a Josué, entendeu? Deus daria a Josué que ele tivesse uma jornada com luta. Ele teve muita luta, vocês sabem disso, né? Se ler o livro de Josué, você vai ver. Mas nessa luta ele estaria tranquilo diante do seu inimigo, porque ele tinha uma promessa, entendeu? Com um final feliz. Está entendendo? Você que é chamado por Deus, você que sabe que um dia Deus vai fazer uma obra de liderança contigo, ou seja, Deus já colocou isso no teu coração. Você vai enfrentar muitos inimigos, muitas lutas, mas fica tranquilo, o final é feliz. Deus é contigo. Eu não te deixarei e não te desampararei. Quer mais do que isso? Para quê? Certo? Então você tem que ter certeza de um final feliz. Não tenha fé para um final infeliz. A tua fé, ela tanto funciona para o negativo como para o positivo. Eu creio em Deus que eu vou ter um final feliz, porque eu estou fazendo a vontade dele. Mas se você deixar o diabo botar coisa negativa na tua mente, a tua fé negativa funciona, tá bom? Então, o lugar mais seguro que tem é o lugar da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus gosta de sacrifício, mas sem obediência não presta, tá bom? Então, que Deus te abençoe, tá? Faça um bom proveito. Hoje nós passamos um pouquinho, porque a lição foi exigida, né? Foi um resumo meio longo, mas em nome de Jesus, tá? Fica na obediência, confia em Deus de todo o teu coração, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, tá bom? Fica conosco sempre aí, nos ajudando, nos dando uma moral com o seu like aí, com a sua inscrição. E que Deus te abençoe, tá bom? Fica na paz.